Agora eu quero mostrar para vocês equação de segundo grau com C igual a zero, ou seja, ax2 mais bx mais C igual a zero. Né? Se o C é igual a zero, vai ficar ax2 mais bx mais zero. Né? Então fica mais zero, então fica o ax2 mais bx igual a zero, acabou. É isso daqui, que é o que está aqui. Né? Então com C igual a zero, a equação de segundo grau fica ax ao quadrado mais bx igual a zero, o C é zero. Aí olha só o que vai acontecer. Eu vou pegar essa equação aqui, ax2 mais bx igual a zero, e vou colocar o x em evidência. Vai ficar x vezes ax mais b igual a zero. Confere? Gente, faz a distributiva da multiplicação. X vezes ax dá ax ao quadrado. X vezes bx dá bx. Beleza. E aí eu tenho um produto, um x vezes um parênteses, que dá zero. Gente, quando eu tenho um produto, a vezes b igual a zero, por exemplo, gente, ou a tem que ser zero ou b tem que ser zero, concorda? Ó, esse vezes esse dá zero. Ou esse tem que dar zero ou esse tem que ser zero. Né? Que zero vezes qualquer coisa dá zero. Então, quando tem um produto, a vezes b igual a zero, ou a tem que ser zero ou b tem que ser zero. Não tem jeito, senão como é que vai dar zero? Né? Então, nessa equação aqui, ou esse x tem que ser zero, ou então esse ax mais b tem que ser zero, um dos dois. Ou é zero vezes ax mais b, ou é ax mais b vezes zero. Né? Zero vezes ax mais b, ou é zero vezes x, melhor dizendo. Beleza? Tá? Zero vezes ax mais b, ou zero vezes x. Beleza, então x é igual a zero, ou ax mais b é igual a zero. Então x é igual a zero. Agora, se ax mais b for igual a zero, eu posso fazer o seguinte, ó. Ax é igual a menos b, né? O b passa para o outro lado trocando de sinal. Então, o x vai ser igual a menos b sobre a, porque o a cai dividindo o b. Ou seja, com isso, as raízes serão x é igual a zero e x é igual a menos b sobre a. Então, gente, quando c é igual a zero, quando tem uma equação de segundo grau com c igual a zero, não precisa da fórmula de Bhaskara. Você até pode usar a fórmula de Bhaskara, tá? Fórmula de Bhaskara serve para qualquer equação de segundo grau. Mas não precisa, porque quando c é igual a zero, já tem as raízes, uma é zero e a outra é igual a menos b sobre a. Quer ver como é zero realmente? Zero ao quadrado é zero, vezes a dá zero. B vezes zero dá zero, né? Zero mais zero dá zero. E a outra é menos b sobre a. Tem que ser menos b sobre a. Por quê? Olha aqui, quem é a soma das raízes? Faz a soma. Zero mais menos b sobre a, que é igual a menos b sobre a, não é? Zero não é igual a menos b sobre a? E qual é a formulinha da soma? Menos b não é essa a formulinha da soma das raízes? Não é menos b sobre a? Então, realmente, ó, 0 mais menos b sobre a, que é igual a menos b sobre a. A própria fórmula da soma das raízes em equação de segundo grau. Deu a própria fórmula da soma, tá vendo? Claro, se uma é 0, a outra é menos b sobre a na hora que eu somar, dá menos b sobre a, que é a própria fórmula da soma. Tem que ser. Viu? Mas o que interessa, o que eu quero mesmo é que vocês saibam que quando c é igual a zero, uma raiz é zero e a outra é menos b sobre a. E aí, olha só, pegar um quadrinho branco aqui, você acha as raízes rapidinho, sem se preocupar com fórmula de Bhaskara. Quer ver? Acompanha aqui comigo. Ó, vamos supor que eu tivesse assim. 7x ao quadrado mais 8x igual a zero. O A é 7, o B é 8 e C é 0. Quais são as raízes? Uma é 0. Realmente, 0 ao quadrado é 0. Vezes 7 dá 0 vezes 7 é 0. E 8 vezes 0 é 0. 0 mais 0 dá 0, né? E a outra é menos B sobre A. Ou seja, menos 8 sétimos. Né? 16x ao quadrado mais 32x igual a 0. O A é 16, B é 32, C é rosca. Uma das raízes é 0, tá vendo? Você acha as raízes rapidinho, sem se preocupar com Bhaskara. E a outra é menos B menos 32 sobre A. Menos 32 sobre 16 é menos 2, né? Então uma raiz é 0 e a outra é menos 2, tá vendo? Tá? 15, 3, vamos botar 3x ao quadrado menos 15x igual a 0. O A é 3, o B é menos 15, o C é 0. Uma das raízes, o x é 0, a outra é menos b sobre a. Cuidado que agora, ó, que o b é menos 15, tá?
Então, ó, aqui o x é igual a menos b sobre a, e o b é menos 15, então vai ficar menos 15, o menos que é da fórmula e o menos 15 que é o b, sobre 3. Menos 15 é 15 sobre 3, que é 5. Menos com menos é mais, né? Então, uma das raízes é 0 e a outra é 5. Então, essa equação aqui, 3x2 menos 15x é igual a 0, uma raiz é 0 e a outra é 5, tá? Então, gente, quando você tem uma equação de segundo grau com c igual a 0, acabou, não tem que fazer básica, é rapidinho. Uma raiz é sempre 0 e a outra será sempre menos b sobre a. Fechou? Beleza? Então tá jóia. É isso aqui que eu quero que você saiba, tá? É isso aqui que eu quero que você saiba. Se você, por acaso, ficou estressado com esse negócio aqui de colocar em evidência, não se preocupa não. Quero que você saiba isso. Quando c é igual a 0, uma raiz é x igual a 0 e a outra é menos b sobre a. Fechou comigo aqui? Maravilha! Dessa nossa equação do segundo grau, tá? Vamos ver alguns detalhezinhos através de exercícios. Por exemplo, number 1 aqui comigo. Determine um possível valor para m, tá? Para que essa equação mx ao quadrado mais 2m menos 1x mais m menos 2 tenha duas raízes iguais. Bom, deixa eu escrever de novo a equação. Ó, m x ao quadrado mais 2m menos 1x mais m menos 2 igual a 0, tá? Ficou só faltando aqui o igual a 0. Isso aqui foi um erro de formatação, né? Menos 2 igual a 0, tenha duas raízes iguais. Beleza? Bom, então a equação é essa. mx ao quadrado mais 2m menos 1x mais m menos 2 igual a 0. Primeiro, é uma equação de segundo grau? É uma equação de segundo grau. Vou colocar aqui em cima, onde o a é o m, né? mx ao quadrado, o a é como se fosse o m. O b é 2m menos 1, ó, o b é o númerozinho que multiplica o x, é 2m menos 1. E o c é m menos 2. Né? Então, uma equação de segundo grau. O a é o m, o b é 2m menos 1 e o c é m menos 2. É uma equação de segundo grau. É assim, ó, o termo quadrático aqui. Ele quer o valor de m. Então, o valor de m. Valor de m. Beleza, descobrimos o que ele quer, valor de m. Para que essa equação tenha duas raízes iguais. Então, se ele quer que essa equação tenha duas raízes iguais, qual é a condição matemática para uma equação ter duas soluções iguais? Diz para mim. A condição matemática, professor, para uma equação do segundo grau ter duas raízes iguais, é que o delta seja rosca igual a 0. Para ter duas raízes iguais, o delta tem que ser igual a 0. Né? Então, se o delta for 0, você está garantindo que a equação do segundo grau tenha duas raízes iguais. Então, vamos lá. Só que o delta, né, vou botar aqui em cima, o delta é B2 menos 4AC. E você tem os valores de A, B, C. Aí, vamos lá. O delta, então, B2. Quem é o B? 2M menos 1. B2, ó, 2M menos 1 ao quadrado, né, B2. Menos 4 vezes A, o A é M, vezes C, vezes M menos 2, tem que ser 0. Esse delta aqui tem que ser 0, ó. Tem que ser 0, então B2, 2M menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes A, o A é M, vezes C, M menos 2 igual a 0, tá? E aí, aqui, 2M menos 1, lembra do produto notável? Não, o A menos B ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso facilita você fazer a conta, tá? Então, quando você tem dois termos, né, um termo A menos um termo B ao quadrado, é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vou aplicar isso aqui, porque senão eu tinha que fazer 2m menos 1 vezes 2m menos 1 distributivo aqui, vai me complicar, tá? Então, vamos lá. Apaga aqui. 2m menos 1 ao quadrado é o quadrado do primeiro, quer dizer, 2m é o quadrado, 2m vezes 2m, 4m ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 2 vezes 2m vezes 1, 2 vezes 2 dá 4m, né? 2 vezes 2m vezes 1, mais o quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, que é 1. Menos aqui distributivazinha aqui é distributiva, não tem jeito. Menos 4m vezes m, menos 4m ao quadrado. Menos 4m vezes menos 2, menos com menos dá mais 8m, igual a 0. Né? Igual a 0. Tá vendo?
Ora, 4m ao quadrado menos 4m ao quadrado, zerou, dá zero. Sobrou o quê? Menos 4m mais 8m, ou seja, 8m menos 4m. 4m mais 1 igual a zero. Ou seja, 4m é igual a menos 1, né? 1 vai para o outro lado da equação trocando de sinal. Ou seja, o m é igual a menos 1 quarto. 4 multiplica com m cai dividindo. M igual a menos 1 quarto, marca a letra A, feliz da vida que você acertou menos 1 quarto. Tá bom? Então o valor de m é igual a menos 1 quarto. Não vou fazer aqui, mas olha só, se eu pegasse m igual a menos 1 quarto, substituísse aqui, menos 1 quarto x ao quadrado, mais 2 vezes menos 1 quarto menos 1 vezes x, mais menos 1 quarto menos 2 igual a zero, e eu ia achar uma equação do segundo grau cujo delta é zero. Teria duas raízes iguais. Se o m for menos 1 quarto, eu substituir o valor de m aqui nessa equação, eu vou chegar numa equação do segundo grau que vai ter duas raízes iguais. Duas soluções iguais. E o delta vai ser zero. Beleza? E é isso que ele queria. Exatamente isso que ele queria. E chegamos aí, o m igual a menos 1 quarto. Maravilha. Fechamos a questão número 1, tá vendo? Uma questãozinha de análise do determinante. Maravilha de questão. Podemos ir para mais uma aí, vamos lá. Segue comigo, number 2. Uma firma produz por dia X unidades de determinado produto e pode vender tudo que produzir a R$100 a unidade, né? Então, quer dizer, ela vende a R$100 a unidade, tá? Então, uma unidade a R$100, duas unidades, R$200, três unidades, R$300, quatro unidades, R$400, X unidades, 100 vezes X reais, que é o que ela vai vender, tá? X unidades são produzidas a cada dia, o custo total em reais da produção é x ao quadrado mais 20x mais 700. Portanto, para que a firma tenha um lucro diário de R$900, o número de unidades produzidas e vendidas por dia, tá tudo por dia, né? Bom, eu vou chamar L de lucro, tá? Eu vou chamar V de venda, preço de venda, e vou chamar C de custo, preço de custo. Beleza? Lucro é igual a venda menos custo, né? Lucro é igual ao preço de venda menos preço de custo. Esse V, venda, é o preço de venda. C, preço de custo. O lucro ele me deu. O lucro ela me deu R$900. A venda ela me deu 100 vezes X. Gente, vai vender a R$100 a unidade. Mas está vendendo X unidades por dia. Tá? Vai vender tudo que produzir. Se produzir X unidades por dia, vai vender X unidades, a R$100 a unidade. Então, vendeu 100 vezes X. E o custo da produção diária é X ao quadrado mais 20X mais 700. É o preço de custo, né? O preço de custo. Ora, o lucro é venda menos custo, né? Então, a venda, que é 100X menos o custo, x ao quadrado mais 20x mais 700, vai ter que dar o lucro. Venda menos custo igual lucro. Tá vendo? 900. Beleza? Então ficou 100x menos x ao quadrado menos com mais dá menos. 20x menos com mais dá menos de novo 700 igual a 900. 900. Ora, vai ficar menos x ao quadrado, 100x menos 20x, mais 80x, né? Beleza? Mais 80x, menos 700 igual a 900. Ora, como é que a gente pode fazer? Vou passar tudo isso daqui para o outro lado da equação, né? Então aqui ficou 0 igual a menos x ao quadrado vai para lá, fica x ao quadrado. 80x vai para lá, fica menos 80x. E o 700 vai para lá, vai ficar 900 mais 700. Beleza? (900 mais 700, 1.600, né? Não é isso? E aí ficou uma equaçãozinha no segundo grau. Ficou uma equaçãozinha no segundo grau, né? Que eu vou botar ela aqui, ó, ela aqui desse jeito aqui, ó. X ao quadrado menos 80x mais 1.600 igual a zero. É uma equaçãozinha no segundo grau, cujo A é 1, B é menos 80 e o C é igual a 1.600. Quem é o delta? Posso botar direto? B2
menos 80 ao quadrado, B2 menos 80 ao quadrado, ou seja, 80 vezes 80, 6.400, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 1.600. 6.400 menos 4 vezes 1.600, 4 vezes 1.600 é 6.400, né? 6.400 menos 6.400, zerou. Delta é igual a zero. Já sei que vai ter duas raízes iguais. Quer ver? X é igual a menos B. Cuidado que o B é menos 80. Vai ficar menos 80. 80, hein? Botei direto, hein? Menos B. Menos 80. 80. Lembra aquele caso do B negativo? Mais ou menos raiz quadrada de zero, que é zero. Sobre 2 vezes A. O A é 1, 2 vezes 1, 2. Aí, olha, duas soluções iguais. A primeira com mais 80 mais 0 dá 80, dividido por 2 dá 40. 80 menos 0 dá 80, dividido por 2 dá 40. Então, x é 40. 40, 40. Né? Duas soluções iguais. 40, letra B de bola. Então, ela vai precisar produzir e vender por dia 40 unidades. Se ela vender, né, e produzir, se ela produzir e vender por dia 40 unidades, ela vai ter o lucro dela, essa empresa, essa firma, de R$900. Fechado, então? Letra B, 40. Fechamos mais uma questão de equação do segundo grau. Só que uma equação que você tinha que interpretar esse enunciado para poder montar a sua equação do segundo grau. Isso aparece em prova, chamados problemas do segundo grau. Né? Problemas do segundo grau. Às vezes vem em edital assim, problemas do segundo grau. Isso é um problema do segundo grau. Tem que pegar esse problema, abrir, né, traduzir para montar uma equação do segundo grau. O que são problemas do segundo grau? Problemas onde, para você resolver, né, acaba caindo uma equação do segundo grau. Fechou? Então aí, exemplo número 2. Bora para mais um que tem sim. Tá aí. Se mn são raízes dessa equação, 7x ao quadrado mais 9x menos 21 igual a 0, então m mais 7 vezes n mais 7 vale. Bom, se é uma equação de segundo grau, cujo A é 7, o B é 9 e o C é menos 21. Não é isso? O que ele quer? Ele quer o valor de m mais 7 vezes n mais 7. Onde m e n são raízes dessa equação. Ora, se ele quer esse valor, o que eu vou fazer? Vou calcular direto aqui, ó. Vou fazer a distributiva da multiplicação, não é só que eu vou fazer, ó, m vezes n, né? Mais 7 vezes m. Agora aqui embaixo, mais 7 vezes n de neném. Distributiva da multiplicação, mais 7 vezes 7, 49. Tá? Que é isso que ele quer. Ora, isso aqui ficou m vezes n, mais 7m mais 7n, vou colocar o 7 em evidência, m mais n, mais 49. Tá certo? Olha a distributiva aqui, ó. 7 vezes m mais 7 vezes n é a mesma coisa que 7 vezes m mais n. Por quê? Distributiva. 7m mais 7n, né? O que está aqui é o que está aqui no meio. Beleza? Joia! Agora, o que é m vezes n que está aqui? Gente, isso é o produto das raízes. E o que é m mais n? A soma das raízes, né? A soma das raízes. Ora, então, o produto das raízes, m vezes n, é igual a c sobre a. Pela formulinha. O c é menos 21, o a é 7, menos 3. Menos 3. Né? O produto. E m mais n é a soma das raízes. M mais n é igual a b sobre a, menos b sobre a, perdão, menos b sobre a, soma das raízes. O b é 9. Então aqui vai ficar menos 9 sobre o a, que é 7, menos 9 sétimos. Né? Ok? Então aqui vai ficar o produto menos 3, mais 7 vezes menos 9 sétimos, mais 49. Ora, aqui vai ficar menos 3, 7 vezes menos 9 sétimos, gente, 7 dividido por 7 dá 1, né? Sobrou mais menos 9, ou seja, menos 9. Mais 49. 49 menos 9 dá 40. 40 menos 3, 37. Pode marcar a letra A. Tá vendo? Então, eu fiz essa questão por ser um produto. Eu cheguei aqui, m vezes n, que é o produto das raízes. Ele diz que m e n são raízes. E m mais n é a soma delas. Então, descobri que o produto, que era c sobre a menos 3,
A soma é menos b sobre a menos 9 sétimos. Substituindo aí, achei o resultado dessa expressão. M mais 7 vezes N mais 7, 37. Beleza? Então, fiz essa questão por soma e produto das raízes. Tá vendo? Uma questão de soma e produto. Letra A, 37, questão número 3. Joia! Mais uma? Vamos lá. Os valores do parâmetro K, para os quais essa equação, que eu vou escrever aqui, x ao quadrado mais x mais k ao quadrado menos 7k igual a zero, tem uma raiz nula. Ora, se ela quer que a equação tenha uma raiz nula, né? Qual é a condição uma equação de segundo grau ter uma raiz nula? Qual é? Fala aí para mim. Qual é a condição uma equação de segundo grau ter uma raiz nula que nós vimos? Aqui, ó. Aqui, ó, uma raiz nula. Chega aqui rapidinho. Cadê aqui? C igual a zero. Equação de segundo grau com C igual a zero, ela tem um x igual a zero, uma raiz nula. Quando C é igual a zero, a equação de segundo grau tem uma raiz nula sempre, x igual a zero. Tá? Sempre. Então, vamos lá. Então, voltando aqui à situação dessa questão, para uma equação de segundo grau ter uma raiz nula, quer dizer, ter uma raiz cujo x é igual a zero, né? Tem que ter o c igual a zero. Então, quais são os valores de k para que isso aconteça? Ora, essa é uma equação de segundo grau, cujo a é 1, né? 1 vezes x ao quadrado. O b é 1 vezes x, e o c é k ao quadrado menos 7k. Esse é o c. E ele tem que ser igual a zero. Então, k ao quadrado menos 7k é zero. E aí eu acabei gerando uma equação de segundo grau com c igual a zero também. Esquece isso daqui. Acabou uma equação, gerando uma outra equação de segundo grau com a igual a 1, b igual a menos 7, c igual a zero, né? Acabou gerando uma outra equação de segundo grau com c igual a zero. E aí, resolvendo essa equaçãozinha aqui, né? Só que em vez de ser x é k, tudo bem, incógnito, tudo bem, k ao quadrado, né? Quando c é igual a zero, quais são os valores das raízes? Uma raiz é sempre zero, então k é zero. Claro, zero ao quadrado menos 7 vezes zero dá zero. E a outra é aquela menos b sobre a. Menos b sobre a, lembra? Vai ficar menos 7 sobre a, que é 1. Ou seja, 7, né? Menos com menos dá mais, 7 sobre 1, 7. Então, k igual a 0 e k igual a 7, 0 e 7, letra C. Letra C, 0 e 7. Então, se eu pegar o valor de k igual a 0 ou igual a 7, gente, essa equação de segundo grau aqui, ó, ela fica com c igual a 0. Quer ver? Olha só. X ao quadrado mais x igual a 0. Coloca k igual a 0. 0 ao quadrado menos 7 vezes 0 dá 0. Aí ficou x2 mais x mais 0. Coloca k igual a 7. 7 ao quadrado 49 menos 7 vezes 7 menos 49 dá 0 também, né? Então, k igual a 0 ou k igual a 7, na hora que você substituir aqui, o c dá 0. Então, essa equação fica x ao quadrado mais x igual a 0, que é o que ele quer. Quais são os valores de k para que essa equação aqui seja 0, cara? Esse cara aqui não tenha, tá? Esse cara aqui não tem, seja uma equação do tipo x ao quadrado mais x igual a 0. Beleza? Então, letra A. Letra C, perdão, 0 e 7. K igual a 0 e K igual a 7. Cuidado, 0 e menos 7, né? Não é, 0 e 7, tá? E menos com menos aqui dá mais. Então, fechamos a questão 4, letra C. Uma questãozinha de trabalhando com a equação do segundo grau com C igual a 0, tá vendo? Então, estamos fazendo uma questãozinha aí de cada tópico, né? De cada coisinha que nós vemos. Análise do discriminante, delta positivo, né? Aquela questão que nós fizemos, no caso, delta igual a 0, né? Fizemos uma questãozinha de soma e produto, agora a questãozinha de raiz nula, né? Bom, mais uma. Se x2 mais bx mais c igual a 0 e 2x mais 1 ao quadrado igual a 0 são equações equivalentes, quanto é que é b mais c? Bom, são equações equivalentes, ambas dão iguais a 0, essa equação é igual a essa, né? São equações equivalentes, tá? São equações equivalentes. Só que eu vou separar aqui. Vou fazer o seguinte, vamos lá. Essa equação, x2 mais bx mais c igual a 0. Vamos ver a outra.
2 vezes x mais 1 ao quadrado é igual a zero. Bom, vamos lá, vamos por parte. Essa é uma equação. Vamos trabalhar outra equação. Vamos fazer separado. Vamos lá. X mais 1 ao quadrado. Lembra do produto notável? A mais B ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vimos hoje mesmo em uma questão A menos B ao quadrado, né? Agora é A mais B ao quadrado, o quadrado do primeiro. Então vai ficar 2 vezes quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes x vezes 2, 2x, mais quadrado do segundo. O quadrado do segundo é um quadrado que dá 1, igual a zero. Faz a distributiva da multiplicação aqui, ó, para não ter problema, vai ficar 2x ao quadrado, mais 2 vezes 2x, 4x, mais 2 vezes 2, 2, né, igual a zero. Beleza? Aí ele está dizendo que essas duas equações aqui, vamos botar elas juntinhas. x2 mais bx mais c, né? Elas são equivalentes, né? Igual a zero é equivalente a essa, 2x ao quadrado mais 4x mais 2 igual a zero. Aí eu falei o seguinte, essa equação aqui, eu vou dividir todo mundo por 2, tá? Vou simplificá-la, vou dividir todo mundo por 2. Aí vai ficar 2x ao quadrado dividido por 2 dá x ao quadrado, 4x ao quadrado dividido por 2 vai dar 2x, e 2 dividido por 2 vai dar 1, e 0 dividido por 2 dá 0. Simplifiquei. E aí ele está dizendo que elas são equivalentes. Se elas são equivalentes, gente, o A dessa daqui é 1, essa aqui é o B que a gente tem que saber e o C que a gente tem que saber. Nessa daqui o A é 1, nessa daqui o B é 2 e nessa daqui o C é 1. Se elas são equivalentes, gente, elas são iguais. Então vejo que o A já deu 1, por isso que eu simplifiquei. Senão aqui ia ficar um A igual a 1 e é igual a 2. Então parece serem equivalentes, vou dividir todo mundo por 2 para ficar um A igual a 1. Então note que o A é igual a 1 a ambas. Se elas são equivalentes, o B igual a 2 aqui tem que ser 2 aqui também, gente. O B tem que ser 2 também, não tem jeito. Já achei o B igual a 2, parece serem equivalentes, são iguais. Se o C aqui é 1, quanto é que tem esse C, esse C aqui? 1 também, gente, para elas serem equivalentes, pronto. Então A já é 1, o B tem que ser 2 e o C tem que ser 1. Para elas serem equivalentes, então B é 2, C é 1. Como ela quer o valor de B mais C, né? Se o B é 2, C é 1, B mais C é 3. 2 mais 1, 3, letra C. Né? Letra C. Beleza? Então são equações equivalentes. B mais C. 2 mais 1, 3. Fechou essa questãozinha aí. Tá? Questãozinha de equação de segundo grau. Beleza, gostou? Legal, né? Letra C de casa. Tá? Maravilha! Bom, aqui, né, mostrando aqui meu contato, meu e-mail, aloysiofilho@globo.com, o Facebook, vocês me encontram na minha fanpage, é só olhar no Facebook /professor Aloysio Costa. Se você quiser encontrar a página do Amo Concursos, é só você colocar a barrinha, procurar lá no Facebook, Amo Concursos, que você vai encontrar lá tranquilamente. Tá bom? Beleza? Ok? Bom, então, na nossa equação do segundo grau, ou o problema do segundo grau, né? Aqui no nosso amoconcursos.com, com isso daí você viu aquilo que é essencial, fundamental, mais objetivo do que isso é impossível, né? Daquilo que é objetivo, que é fundamental para o seu concurso, equação do segundo grau. Tem que saber esses detalhezinhos todos que eu passei aí para você, tá? Equação do segundo grau realmente é um pouco mais rico em teoria do que equação do primeiro grau, né? Que a equação do primeiro grau não tem fórmula, nós vimos aqui, não tem fórmula para fazer. Tem a maneira de fazer, né? Coloca tudo que tem x para um lado, que não tem x para o outro. Agora a equação do segundo grau não. Tem a fórmula de Bhaskara, a fórmula da soma, a fórmula do produto, tem essa análise do discriminante, o delta. É um pouco mais rico em teorias. Fechou? Então fechamos aqui a equação do segundo grau. Qualquer coisa, fala comigo. Tô na área, hein? Valeu!